Bom dia, gente. Bom dia a todos. A gente está aqui para assistir e avaliar aí a banca, o projeto de tese, né, do Felipe Pereira da Silva, que está sendo orientado. Ele tem um comitê de orientadores, né, ele está sendo orientado por mim, pelo professor Cristiano, da COP, e pela professora Melise, do Instituto de Química. Então, ele está passando aí por 3 unidades da UFRJ. Então, assim, é o super comitê, hein, Felipe? Olha a sua responsabilidade, e a nossa também, né? Então, eu queria agradecer aí já a banca, né, por ter lido o trabalho e por disponibilizar esse tempo para estar conosco na discussão do tema do Felipe, de tese de doutorado. Professora Regina Moreira, da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Obrigada, Regina, por estar com a gente pela primeira vez nas nossas bancas, né? Espero que seja aí a primeira de muitas. Professora Fernanda, também aqui da UFRJ, do Instituto de Química, também é a primeira vez nas nossas bancas. Fernanda, espero vê-la em outras oportunidades. E professora Joaciara, que é aqui do nosso programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, aqui da Escola de Química. Essa já está, essa já é banca de carteirinha carimbada. Obrigada aí também, Jaciara, por mais uma vez estar conosco. Então, Felipe, você tem de 40 a 50 minutos, 40, né, o mínimo aí para você fazer a sua exposição e depois a gente passa para a arguição da banca. Tá. Bom dia. Como a professora Fabiana já anunciou, meu nome é Felipe Pereira da Silva. Eu sou candidato ao doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, com os meus orientadores sendo a professora Fabiana Valéria, da Escola de Química, o professor Cristiano Piacsek, da COP, e a professora Anelise Caselato, do Instituto de Química. O meu projeto de tese, a ideia dele é justamente, o título dele é aqui, o Compostos de Coordenação suportados pelo tratamento de águas de produção de petróleo. E nessa primeira etapa eu vou apresentar para vocês o que eu pretendo apresentar, falar um pouco sobre a revisão bibliográfica, para posteriormente falar um pouco sobre essa proposta. Então, de início, cabe a gente falar um pouco sobre águas de produção de petróleo, já que este é o efluente que eu vou estar utilizando na minha tese, de maneira geral. Então, falando um pouco aqui sobre a origem e a composição dessa água de produção de petróleo, a gente tem aqui que o petróleo ele é a principal fonte de energia e receita para muitos países do mundo todo, com exceção de alguns países dos estados independentes e outros, como, por exemplo, a China, que faz parte da Ásia-Pacífico, que usam ali como fonte o gás natural ou mesmo carvão. É, Como esse petróleo, quando a gente tem ele no reservatório, ele vai estar lá associado, ele tem uma fração água, uma fração óleo, uma fração gás, geralmente a gente acaba tendo, com quedas de pressão, a gente acaba tendo a formação de emulsões, e aliado a essa produção cada vez maior de petróleo no reservatório, a gente acaba tendo um aumento em volume de água de produção de petróleo, que é um desses efluentes correspondentes aí nessa água de produção. Então, dessa forma, a gente tem que a água de produção nada mais será do que uma soma entre duas frações gerais. A primeira seria a água de formação do poço produtor, que nesse caso seria essa água que já está ali no poço de exploração e produção. Então, essa água aqui, ela já está naquele reservatório e, de acordo com a literatura, essa água ela tende a aumentar em volume conforme vai aumentando a vida útil daquele reservatório. E a outra fração seria justamente a água de injeção. Essa água de injeção, ela é composta de alguns aditivos, muitas das vezes, que são utilizados principalmente ali para recuperar essa pressão que é perdida ali inicialmente. Alguns desses aditivos que acabam sendo adicionados são os desemulsificantes, surfactantes ou mesmo alguns biocidas. Felipe, E aí, desculpa, Felipe, desculpa, oi? você está apresentando o seu slide? Estou apresentando. Para mim não É, está aparecendo nada. para mim também não, Felipe. Aqui é Para mim Fernanda. tá. Tá, Para mim tá eu normal. coloquei compartilhar a tela. Tá Eita, em Eu compartilhar só a tela, vejo não tá Para você. aparecendo? mim tá normal. eu só Tá, vejo ele. Agora, agora eu vejo. agora apareceu para mim. Para mim Não, também. apareceu? Ah, mas agora Tá, sumiu de vamos lá. novo. Isso. Agora, apareceu? Sim, Agora agora sim. sim. Sim, Felipe, tá Tá. normal. Ok, então eu vou voltar para a parte de água de produção do início para vocês acompanharem meus slides. Acho que fica mais fácil, pode ser? Muito Tudo bem para obrigada. vocês? Sim, tudo bem. Para mim, Tá, tudo bem. então vamos lá. Começando falando um pouco aqui sobre a água de produção de petróleo, já que este é o efluente que eu vou tratar.
aqui na minha proposta de tese, na minha tese de doutorado. Quanto à origem e composição dele, a gente tem que esse petróleo ele é a principal fonte de energia e receita, petróleo, com exceção ali de alguns estados, de alguns países que compõem os estados independentes, o Oriente Médio, que usam ali como fonte, principalmente o gás natural, ou mesmo os países da Ásia Pacífico, com o principal representante aqui sendo a China, que usam o carvão. Como num poço, no reservatório, a gente tem uma fração que é correspondente ali a água, óleo e gás, que vão estar ali associados. Com o aumento da produção ali de petróleo, a gente tem um aumento de vários, do volume de vários efluentes ali. Em especial ali, a água de produção, que aumenta conforme esse aumento dessa produção de petróleo. Dessa forma, a gente tem que a água de produção nada mais será do que a soma de duas frações, a primeira sendo a água de formação, que corresponde aí a essa água que já estava no reservatório, e essa água do reservatório ela já tem umas características específicas para cada um daqueles poços. E a outra fração seria a água de injeção, que é uma água que é adicionada ali, que pode ser simplesmente uma água tratada, uma água de produção tratada também, uma água superficial que pode estar sendo utilizada, só que muitas das vezes essa água de injeção acaba tendo ali adicionado vários aditivos para fazer principalmente a recuperação da pressão que tem ali naquele sistema, entre outras funções também. Essa água de injeção, ela costuma ter aditivos com os desemulsificantes, como biocidas, ou mesmo ali surfactantes, e entre outros compostos químicos que podem ser adicionados. Dessa forma, a gente tem que essa fração, essa razão água por óleo produzido é geralmente de 3:1 para cada reservatório. Como a gente tem adição, principalmente ali de vários compostos químicos, ela pode ser considerada uma mistura complexa, possuindo ali tanto óleo dissolvido disperso, correspondente ali da água de formação, por exemplo, alguns minerais que vão estar ali dissolvidos, aditivos químicos provenientes principalmente ali das águas de injeção, sólidos suspensos vão estar presentes também, além de gases dissolvidos como dióxido de carbono, oxigênio e ácido sulfídrico. Além dessas frações aqui, muitas das vezes a gente tem a presença de micro-organismos ali naquela água. Por esse motivo, o gerenciamento da água de produção ele é um gerenciamento difícil, e muitas das vezes o tratamento é necessário, principalmente ali para dar uma destinação final para essa água de produção, que pode ocorrer tanto ali por descarte, quanto por reuso, ou mesmo a reinjeção, já que essa água pós-tratada ela pode ser utilizada novamente aqui como água de injeção, possuindo ali, desde que possua os requisitos mínimos necessários. Falando um pouco ali sobre esse volume produzido de água de produção, a gente tem que, globalmente, esse volume é em torno de 90 bilhões de barris por ano. Os Estados Unidos ele é o país que tem a quantidade maior desse volume de água de produção sendo gerada. E aqui na figura 1 eu mostro para vocês como é que isso se dá aqui no Brasil. Esse volume de água de produção está sendo comparado aqui com o petróleo offshore e o petróleo onshore, e águas de produção offshore e águas de produção onshore. E como a gente consegue ver, isso aqui cresceu ao longo do tempo, entre 2007 e 2021, e esse volume de água que está sendo gerada também está acompanhando esse volume de água de petróleo que está sendo adicionado, está sendo produzido. Com relação a esse gerenciamento, de maneira geral, a gente tem que essa mistura água, óleo e gás, ela entra aqui em trocadores de calor, para um aumento ali daquela temperatura inicialmente. Ela é jogada aqui em um separador trifásico, inicialmente, depois passando por um tratador eletrostático. Essa fração água, ela posteriormente passa aqui por uma bateria de hidrociclones, até que essa água ela entra aqui em um flotador, para que a gente tenha ali a separação do óleo, e tenha a separação de uma fração gás, e também da fração de água tratada, essa água de produção tratada. E essa água de produção, se por acaso ela não esteja ali na composição que a gente precisa, ela acaba voltando aqui e passando novamente por esse processo. Isso aqui é uma típica planta de produção offshore brasileira, um esquema do que acontece. Só que o que precisa ser dito é que muitas das vezes o tratado essa água de produção tratada, ela não está no que exige a legislação. E dentro dos destinos, como eu já adiantei para vocês, a gente tem aqui o descarte, a rejeição ou mesmo reuso. Cada um aqui tem suas especificidades. Ainda com relação a esse gerenciamento, a gente tem que o tratamento vai ser função, principalmente ali da localização da base de produção, a legislação, que muitas das vezes precisa ser utilizada aqui como suporte, os custos associados aqui a esse tratamento, a disponibilidade de infraestrutura e equipamentos, e como ali a destinação final, que é quem vai decidir qual vai ser a qualidade, como é que vai ter que ficar a composição dessa água após o tratamento.
Entre os maiores problemas associados a essa água, a gente tem justamente o teor de óleos graxas, não somente mas também a demanda química de oxigênio, que acaba aumentando muito conforme tem adição ali de aditivos químicos, principalmente na água de injeção, como eu já falei para vocês anteriormente. No mundo, esse limite de óleos graxos para descarte, ele é variável, sendo mais restrito principalmente ali na China, que tem ali por volta de 10 miligramas por litro, e sendo menos restrito em países que compõem ali a Convenção de Barcelona, que tem ali um limite máximo de 100 miligramas por litro e um limite médio de 40 miligramas por litro. Já no Brasil, a gente tem que respeitar o que diz a CONAMA 393 de 2007, para descarte em mar, que diz que essa concentração média máxima de óleos graxas tem que estar ali por volta de 29 miligramas por litro. E o valor máximo disso aqui tem que ficar por volta de 42 miligramas por litro. Isso em mar. Quando a gente pensa ali num descarte em proximidade do litoral, esse descarte tem que estar, segue a CONAMA 430 de 2011, onde o máximo ali para descarte é de 20 miligramas por litro. Se por acaso a gente pensar em uma aplicação para essa água, uma outra destinação, que nesse caso aqui seria a reinjeção, a gente precisa ali que esteja por volta de 5 miligramas por litro, o que aí é um valor de óleos graxos bastante baixo. E, além disso, essa água tem que estar o mais inerte possível. Já para reuso, entre os vários reusos que essa água pode ter, eu citei aqui o reuso para irrigação, tem que ter ali um teor de óleos graxos menor que 35 miligramas por litro. Entre as estatísticas, eu trouxe aqui uma para vocês, uma de 2011, que 54% da água de produção foi reinjetada, 46% aí foi descartada. Esse número aqui de água para descarte precisa ser diminuído, obviamente, principalmente que se a gente tiver ali um objetivo de descarga zero ali desse efluente e cada vez mais com esses apelos aí de tratamento de água e a gente melhorar ali a qualidade do meio ambiente de uma maneira geral e fazer um reuso dessa água nos sistemas, de uma maneira geral, da indústria química. Ainda com relação a esse gerenciamento, eu fiz aqui uma prospecção tecnológica, dividindo em 5 grupos de processos, onde a gente tem aqui os processos físico-químicos, os processos biológicos, os processos térmicos, os processos de separação por membranas e os processos oxidativos avançados. Eu fiz isso aqui tanto considerando o mundo, quanto considerando o que a gente tem no Brasil, e o que eu consegui observar é que o comportamento das publicações ao longo dos anos, entre 2007 e 2022, já que essa prospecção foi feita em janeiro de 2023 e o ano de 2023 não estava completo, é que o comportamento foi muito similar. Sendo aqui os processos de separação por membranas, osmose inversa e ultrafiltração, os preferidos. Dentro dos processos oxidativos avançados, os preferidos aqui foram os baseados em ultravioleta e aqui a fotocatálise heterogênea. E uma outra conclusão que eu tive, verificando aí essa prospecção tecnológica, é que a microfiltração e o processo Fenton são processos com menos publicações. Então, o que indica aí que precisa ser um pouco melhor explorado. Agora, falando em um outro tópico muito importante aqui para a minha proposta de tese, eu vou falar um pouco sobre a química de coordenação, de uma maneira bem básica aqui. Falando um pouco ali sobre os elementos metálicos, a gente tem cerca de 75% da tabela periódica composta desses elementos, e ele tem papel essencial ali na vida do homem, compondo, inclusive, enzimas no corpo humano. A introdução de um orbital D ali na camada de valência é o que acaba sendo um dos objetos de estudo da química de coordenação, que é um dos campos da química inorgânica, que lida aí com complexos e compostos de coordenação de uma maneira geral. Entre os relatos, o primeiro relato ali de um composto de coordenação foi o azul da Prússia, ali por volta de 1704, até hoje sendo utilizado ali como pigmento na indústria têxtil, e só 3 séculos depois tivemos ali a estrutura dele sendo determinada. Eu mostro aqui para vocês na figura 4 os componentes de um composto de coordenação. Os compostos de coordenação nada mais serão do que ali resultantes de uma reação ácido-base, onde a gente tem que bases de Lewis, que nesse caso são gigantes, vão doar elétrons, e a gente vai ter uma reação disso aí com um ácido de Lewis, que nesse caso vão ser os íons metálicos, e nesse caso serão os que receberão esses elétrons aí. E aí a gente tem aqui os componentes de um composto de coordenação, que de uma maneira geral, a gente tem aqui um átomo de metal central. Esse átomo de metal central, a gente tem ligado aqui um ligante. Esse ligante está sendo representado aqui por essas esferas alaranjadas, e aqui eu tenho representado uma ligação. Um outro
conceito que é interessante, que é importante aqui, quando a gente fala de química de coordenação, é o conceito de número de coordenação. Que nesse caso, os principais acabam sendo os números 6 e 4, e aí a depender ali do arranjo que vai ser dado para essas moléculas, a gente tem aqui que pode ter aqui uma estrutura octaédrica, esse aqui primeiro, está sendo representado. O segundo aqui, uma estrutura tetraédrica, que tem 4 de número de coordenação, e o quadrado planar, que tem número de coordenação 4 também. Uma coisa que precisa ser ressaltada também é que esses compostos, eles tanto podem ocorrer de forma sintética, como podem ocorrer ali de forma natural. Aí eu trouxe para vocês as estruturas aqui de alguns compostos naturais que a gente tem na natureza, de maneira geral. A gente tem aqui a clorofila, que seria um composto aqui de magnésio. A hemoglobina, que é um composto clássico aqui de ferro, que tem esse anel porfirínico aqui, que é muito característico desse composto de coordenação. E a cobalamina, que nada mais seria do que a vitamina B12, e aqui seria um composto de cobalto. Entre as principais aplicações. A primeira seria a eletrodeposição de metais, que é o que a gente chama de galvanoplastia, na indústria de química inorgânica. A fixação de nitrogênio e dióxido de carbono também é uma das aplicações que são dadas ali para os compostos de coordenação. A conversão de energia solar. E por último, que eu destaquei aqui, a síntese de compostos, e aqui eu coloquei barra catálise, já que na maior parte das vezes, esses compostos eles servem justamente como catalisadores nessas reações. Entre as reações, as que mais são utilizadas ali acabam sendo as reações em química inorgânica, química orgânica, na verdade, onde a gente tem, por exemplo, as reações de hidrogenação, a reação de Fischer-Tropsch, ou mesmo a reação de hidrossilização, que são 3 as reações que acabam utilizando como catalisadores compostos de coordenação sintéticos. E daí, falando um pouco sobre os métodos de síntese que podem ser utilizados para a síntese de compostos de coordenação, eu trouxe aqui 5 grupos de métodos de síntese, 5 abordagens de métodos de síntese que podem ser utilizados. Cabe ressaltar que existem outros também, esses aqui são os métodos tradicionais que são utilizados. Entre eles, eu dou aqui destaque para a síntese direta, que seria basicamente colocar em contato ali um ligante, que vai ser um doador de elétrons, e um íon metálico, que vai ser o receptor de elétrons. Eles vão reagir entre si em condições específicas, mas seria basicamente a síntese direta, seria colocar eles em contato. Um outro método seria o da troca de componentes, que é quando a gente já tem um precursor ali, e aquele precursor que já, por acaso, já é um composto de coordenação, a gente coloca ele em contato com algum outro metal, que pode ter ali uma possibilidade de ligar um pouco melhor, e daí pode ter essa troca de metal, pode colocar ali em contato com outro ligante, daí ter a troca de ligante, ou mesmo colocar com outro composto que tem algum grupo funcional que a gente pretende ter ali naquela molécula, e dessa forma a gente gera ali um outro composto de coordenação diferente do composto que a gente tinha inicialmente. Um terceiro método, que eu consegui verificar na literatura também, é o método de interação redox. E aí a gente vai pensar muito no que a gente na eletroquímica, na eletroredução, oxirredução, na verdade, reações de oxirredução. Aqui a gente vai pensar ali em íons metálicos que vão ter maior ou menor valência, vai pensar em reações que vão envolver ácidos e depois ali um resfriamento, ou mesmo reações que envolvem ali eletrodos. A síntese no estado sólido já pressupõe que o composto de coordenação, o ligante e o metal, eles vão estar no estado sólido, e daí, quando a gente coloca eles em contato e aumenta ali a temperatura no sistema, a gente acaba tendo ali a geração daquele composto de coordenação. E por último aqui, o método da complexação de inclusão, que uma das exigências para esse método aqui seria justamente uma superfície porosa. Então, a gente precisa ter uma estrutura porosa, e nessa estrutura porosa, inicialmente, é colocado ali em contato um ligante. Aquele ligante ele pode, obviamente, entrar no poro daquele material, e posteriormente a gente coloca em contato com uma solução do metal, e aquela solução do metal o metal vai acabar reagindo com o ligante ali naquela estrutura porosa que a gente está falando. Isso é muito feito, principalmente quando a gente fala de zeólitas. Zeólitas acaba sendo um clássico. Tendo falado um pouco sobre química de coordenação, cabe agora a gente falar sobre os processos oxidativos avançados, que seria uma das bases aqui para esse trabalho. Então, entre os objetivos dos processos oxidativos avançados, a gente tem aqui o principal, seria a geração de radicais reativos. Desses radicais reativos, o principal acaba sendo, principalmente, sendo aqui, o radical hidroxila, que vai ter aqui 2,80 volts de potencial de oxirredução. Cabe ressaltar que nos processos oxidativos avançados, não necessariamente a gente tem a geração somente de radical hidroxila.
Um outro radical que acaba sendo bastante gerado seria justamente aqui o radical hidroperoxila, principalmente ali se tivermos aí um desbalanceamento entre as variáveis gerais nesse sistema, principalmente ali entre o peróxido de hidrogênio ou algum outro composto que tem ali presente. Pode ter a geração. Além deles, a gente tem aqui o radical superóxido, pode ser gerado, dependendo do processo oxidativo avançado. A gente tem aqui radical livre cloro, ou mesmo ali outros tipos de radicais podem ser utilizados aqui também, podem ser gerados nesse sistema. E esses radicais reativos, eles são importantes principalmente porque, conforme a gente tem a geração de radicais reativos, esses radicais reativos eles reagem ali com a matéria orgânica que está presente no sistema. Começa ali uma oxidação, podendo levar até uma mineralização completa, na idealidade, obviamente, chegando ali ao final do sistema, sistema reacional, temos a geração somente de CO2, água e íons inorgânicos que, porventura, estiverem ali presentes desde o início. E aí a gente tem que isso faz com que a gente tenha uma alta eficiência ali na destruição de compostos orgânicos. Micros e colaboradores, em 2018, fez aqui montou essa figura, que é uma visão geral e ampla ali da classificação de diferentes POAs, e esses processos ele classificou todos entre os baseados em ozônio, os baseados em ultravioleta, os eletroquímicos, catalíticos e os processos físicos, tendo aqui definido, ele mesmo tendo definido quais os que estão ali em escala real, os que já ainda estão em escala de laboratório e piloto, nessa transição, e ali os compostos, os processos que estão em escala de laboratório, que são os processos que estão em branco. Então, aqui cabe ressaltar que entre os processos de escala real, a gente tem que, dentre os baseados ali em ozônio, a gente tem que a ozonização, que seria basicamente o ozônio em meio básico, o processo peroxone, onde a gente coloca o ozônio na presença de peróxido de hidrogênio, daí dois oxidantes utilizando para o mesmo processo, já estão em escala real, de acordo com o que relata ele. Os baseados em UV, a gente tem aqui o V-peróxido, que é um processo bastante clássico para os processos oxidativos avançados que está sendo aplicado, e o V-cloro também acaba sendo bastante utilizado. Entre os processos catalíticos, ele fez dois destaques aqui. Eles fizeram, no caso, dois destaques. Seria o processo Fenton e o processo Photon-Fenton, que eles já consideraram ali como se fossem tendo um grau de maturidade e já estão sendo utilizados ali como processos em escala real. Entre os que ainda estão em escala de bancada, a gente tem aqui o feixe de elétrons e micro-ondas, que são processos físicos, e os que utilizam ali eletrodos, que são os processos eletroquímicos, de maneira geral. Falando agora sobre a reação de Fenton e o sistema cobre-Fenton, a gente tem aqui que, basicamente, a reação de Fenton clássica seria justamente a reação do ferro 2 com peróxido de hidrogênio, onde a gente tem aqui a geração de um radical hidroxila. Além dele, a gente tem a geração de ferro 3. Esse ferro 3 ele consegue reagir com peróxido de hidrogênio, gerando aqui ferro 2 e aqui o radical hidroperoxila. O ferro 3 também pode reagir com o radical hidroperoxila, gerando aqui ferro 2. Similarmente, quando a gente fala nas reações que envolvem cobre, a gente pode ter aqui o cobre+, cobre 1, na presença de peróxido, gerando cobre 2 e radical hidroxila. Cobre 2 na presença de peróxido, gerando radical hidroperoxila e cobre 1. Cobre 2 na presença de radical hidroperoxila, gerando cobre 1 e oxigênio aqui, nessas reações. E daí eu fiz destaque para as duas reações que são principais em cada um desses sistemas. Essas já são as principais de cada um desses sistemas. E o que é importante ser salientado é que esse grupo de 3 reações, elas são reações cíclicas. Então, acabarão acontecendo conforme vai tendo a geração daquele catalisador, ele vai sendo regenerado de acordo aqui com as reações de redox, que estão sendo aqui nesse sistema. Mas a reação principal acaba sendo geralmente aqui essa aqui, onde a gente tem a decomposição da matéria orgânica, indo aqui a CO2 e água, na idealidade, obviamente, e alguns íons inorgânicos que já estavam presentes desde o início no sistema. Daí eu fiz destaque para os radicais de hidroxila. Uma comparação dessa reação de Fenton do sistema cuprofenton, que precisa ser relatada, é que essa reação de Fenton convencional, a gente utiliza aqui pH ácido, e aí um inconveniente que a gente tem é que no final a gente precisa adicionar uma base para que a gente tenha ali a precipitação de hidróxido de ferro 3. Então, a gente tem uma geração de um lodo que acaba sendo um passivo ambiental. Já na reação de cobre, pode ser utilizada ali em uma ampla faixa de pH, especialmente se, por acaso, o que a gente estiver utilizando aqui no lugar do íon cobre convencional, seja aqui um composto de coordenação de cobre, que é o caso desse trabalho aqui. Entre os parâmetros principais, a gente tem aqui o pH e o balanço de concentração entre catalisador e peróxido de hidrogênio, bem como ali a temperatura.
A temperatura, principalmente pela estabilidade ali dos reagentes nesse tipo de reação. Já o balanço entre concentrações de catalisador e peróxido de hidrogênio é importante, principalmente porque esse catalisador ou mesmo peróxido de hidrogênio podem reagir ali com radical hidroxila, realizando esse sequestro, gerando aqui ferro 3 e, por exemplo, radical hidroperoxila, e esse radical hidroperoxila, como eu mostrei anteriormente para vocês, ele tem um potencial de oxirredução menor que o radical hidroxila. E similarmente isso ocorre ali no sistema em que a gente tem cobre. Agora, falando de processos de separação por membranas, a gente tem que, de maneira geral, uma membrana vai ser definida como uma barreira que vai separar duas fases e restringe o transporte de várias espécies químicas presentes nas fases seletivamente. De maneira geral, uma conceituação básica disso aqui seria as membranas porosas e a membrana densa, nas quais os mecanismos que vão funcionar aqui de transporte são diferentes, onde a membrana porosa, que é o caso aqui desse trabalho, o mecanismo vai ser justamente a exclusão por tamanho, onde na superfície da membrana vão ficar os compostos que tiverem ali um tamanho maior. E já na membrana densa, o transporte é muito mais ali por dissolução, difusão e posteriormente a desorção, uma vez que a membrana densa, por definição, não possui poros, assim como ocorre na membrana porosa. Uma coisa que precisa ser destacada também é que a força motriz para esse transporte precisa acontecer. Geralmente ela pode ser ali um potencial químico, seria aqui a pressão ou a concentração, ou mesmo aqui o potencial elétrico. Com exceção das membranas que trabalham de forma submersa, nesse sistema, as correntes que estão envolvidas são uma corrente de alimentação, que é o que a gente vai alimentar aqui nesse sistema de membranas. Temos aqui uma corrente de depermeado e uma corrente de concentrado. Nesse permeado, os poluentes que estão entrando aqui junto com a água, com essa corrente de alimentação, a gente imagina que vai estar pobre nesses poluentes, já o concentrado vai estar rico nesses poluentes. E algumas coisas que precisam ser ressaltadas é que quando a gente trabalha ali com membranas, um dos efeitos que a gente já espera seria a polarização da concentração, seria justamente a presença desse soluto ali naquela interface entre membrana e solução. E isso é uma coisa que, se por acaso não fizermos as limpezas de maneira adequada, pode evoluir para um problema ainda maior, que é o problema do fouling. Seria justamente a diminuição ali daquele fluxo ao longo do tempo, conforme aquele uso. E esse fouling ele pode levar à perda da membrana. Levando aqui mais especificamente para o caso do meu trabalho, falando ali de águas de produção, essas membranas porosas elas separam óleo, mas elas não degradam orgânicos, que aí já dá uma motivação para utilizarmos um processo, seja um processo combinado. Sobre essas membranas, elas podem tanto ser membranas orgânicas quanto inorgânicas, com relação aqui ao material. As membranas orgânicas são principalmente ali materiais poliméricos, como, por exemplo, PVDF, PAN, e entre outros. Já as membranas inorgânicas podem ser de vários tipos, como, por exemplo, aqui as membranas de vidro, cerâmicas, membranas de sílica, ou mesmo ali, por exemplo, membranas metálicas. E as vantagens e desvantagens, quanto às vantagens, as orgânicas temos aqui o custo-benefício, que é bem melhor do que as membranas inorgânicas. Já as inorgânicas, elas têm um suporte melhor à limpeza química. Já as desvantagens, a gente tem que nas membranas orgânicas a gente tem um potencial maior aqui de incrustação, ou fouling, nesse caso, e as membranas inorgânicas a gente tem aqui um destaque principalmente ao fato de serem mais frágeis e rígidas. Com relação aos processos de separação por membranas, as abordagens que são utilizadas na literatura, principalmente quando a gente fala ali para colocar catalisadores nessas membranas, decorar essas membranas com catalisadores, são a mistura, o revestimento de superfície e bottom-up synthesis. No caso da mistura, seria basicamente colocar em contato ali a solução catalisadora com uma solução de fundição e, posteriormente, preparar essa membrana. Essa é a abordagem que é mais utilizada, principalmente porque nela se inclui o método de inversão de fases, que é o mais utilizado ali para a produção de membranas. O segundo seria que o revestimento de superfície, que seria basicamente tentar decorar, utilizando ali alguma técnica do tipo filtração a vácuo, por exemplo, seria basicamente colocar em contato a membrana com uma solução daquele material, esperando que em algum momento, após uma filtração a vácuo, a gente tenha ali a presença daquele catalisador naquela superfície. E por último aqui seria o bottom-up synthesis, que é a abordagem mais atual, e nela a gente pensa em dotar aquela membrana de sítios ativos.
esses sítios ativos vão ser grupos funcionais que vão ser adicionados por ligação química entre o material da membrana e o material daquele catalisador que a gente está querendo colocar. Seria uma abordagem interessante para trabalho envolvendo aqui membranas catalíticas com metais. Eu fiz uma prospecção envolvendo aqui membranas catalíticas, tanto para artigos quanto para patentes. E aqui eu tenho uma evolução das publicações de depósitos de patentes para membranas entre 2003, que foi o primeiro ano em que tivemos aqui um artigo publicado, até 2022, já que isso aqui foi até julho de 2023 e o ano de 2023 não estava ainda completo. E o que a gente consegue observar é que ao longo do tempo a gente tem um aumento ali nesses artigos, no número de artigos publicados, também no número de patentes. Uma coisa que eu preciso destacar é que dos artigos, de maneira geral, entre os metais que eram mais utilizados, a gente tem o ferro, é um dos mais utilizados ali para esse tipo de separação de tratamento de água de produção, de uma maneira geral. Só que utilizar ferro, cobre e titânio acaba dotando a membrana ali de uma possibilidade ali de degradação por processo oxidativo avançado. E daí acaba sendo uma boa opção. Uma boa opção para esse tipo de tratamento. Falando ainda sobre membrana catalítica, aqui na figura 10, a gente tem um diagrama esquemático desse processo aqui. A superfície da membrana está sendo representada. Os poluentes com maiores tamanhos, eles sofrem uma interceptação, que fica aqui na superfície da membrana. Dentro dessa membrana, a gente vai ter ali, vamos ter ali poros. Nos poros, idealmente, a gente pensa que vamos ter ali catalisadores, e conforme esse catalisador que está aqui presente, que está sendo representado por essa figura, essas esferas verdes, a gente pode ter ali uma adsorção ali dos poluentes que têm menores tamanhos, e posteriormente, no contato com o peróxido de hidrogênio, que pode ser utilizado como oxidante primário, a gente pode ter a oxidação ali desses poluentes com menores tamanhos de partícula, que vem aqui desse poluente. Na figura 11, a gente tem uma ilustração desse mecanismo de remoção, utilizando o sistema de oxidação Fenton, convencional. Então, a gente consegue observar que, conforme a gente tem contato aqui do peróxido de hidrogênio com o ferro 2, tem a geração do radical hidroxila. Esse radical hidroxila, ele tem uma função autolimpante, diminuindo aqui o Fouling, justamente porque a matéria orgânica que esteja ali na superfície dessa membrana também pode ser removida utilizando esses radicais hidroxila, que vão estar ali naquele ambiente. E dessa forma, a gente tem a diminuição principalmente do Fouling orgânico. Ou mesmo, posteriormente, o biofouling, já que a limpeza dessa membrana não vai fazer com que não tenhamos ali condições de geração de micro-organismos ali que consumam aquela matéria orgânica ali presente. E dessa forma, a gente tem um aumento na vida útil dessa membrana. Dessa forma, os objetivos aqui do meu trabalho serão sintetizar compostos de coordenação para aplicação no tratamento de água de produção, inicialmente, e o segundo objetivo seria aqui sintetizar membranas catalíticas decoradas com complexos para o tratamento de água de produção. Correlação de materiais e métodos. A primeira etapa exige aqui uma síntese desses complexos, onde havia uma reação de condensação entre etanolamina e salicilaldeído na presença de metanol. A gente tem a geração aqui deste ligante, na primeira etapa. Numa segunda etapa, a adição aqui de íon metálico, nesse caso aqui, acetato de sódio, acetato de cobre monohidratado, na presença de metanol, gerando aqui o composto de coordenação que eu utilizei aqui neste trabalho. Cabe ressaltar que, além desse complexo de cobre, foram sintetizados também complexos de ferro 3 e de cobalto, com o mesmo ligante, e foi escolhido justamente esse composto de cobre pelo ineditismo deste tipo de trabalho. Ainda muita coisa precisa ser feita com o cobre. Quanto à caracterização, esse composto de coordenação foi caracterizado em termos de espectroscopia no infravermelho, de forma ali a conseguirmos ver quais foram as vibrações daquele material, dos grupos funcionais. A espectroscopia eletrônica de ultravioleta visível foi utilizado para vermos ali as transições eletrônicas que, porventura, foram feitas ali naquele material, tentando comprovar principalmente ali a transição DD, que é a de metal-metal. A difração de raio-x foi utilizada aqui com o objetivo, principalmente de ver, saber qual a cristalinidade desse composto de coordenação. Ponto de fusão, para termos uma ideia de até qual temperatura conseguimos utilizar esse composto sem que ele vá para um outro estado físico. E por último aqui a condutividade molar, seria para comprovar se esse composto de coordenação ele é um composto de coordenação que vai estar na forma neutra ou na forma iônica. Com relação à obtenção de membranas modificadas, a gente tem que a membrana de PVDF limpa,
passou aqui por 3 tipos de metodologias. Essa membrana de PVDF limpa, inicialmente, ela ficava imersa em etanol, por cerca de 1 ou 2 horas. Posteriormente, para remover as impurezas, fazíamos ali a limpeza a lavagem dela em água deionizada. Na primeira metodologia, fazíamos uma imersão ali do catalisador com o PDA, que já estava reticulado. Agitação a 160 RPM por 2 horas, que seria aqui essa metodologia 1. Na metodologia 2, a membrana de PVDF limpa sofria ali uma imersão em solução de PDA reticulado por 3 horas. Agitação a 160 RPM por 3 horas. Posteriormente, a gente tinha ali a adição do complexo e uma filtração a vácuo. Já a terceira metodologia, a gente tinha imersão ali da solução em solução de PDA reticulado, desta membrana, uma agitação a 160 RPM por 2 horas, adicionava aqui o catalisador, e por fim, a agitação a 160 RPM por 2 horas. E por último aqui uma filtração a vácuo, essa seria a metodologia 3. Dessas 3 metodologias, aqui chegou a obter uma membrana que pôde ser utilizada posteriormente nos ensaios, foi essa metodologia 2 aqui, que eu estou destacando para vocês. Quanto à caracterização, foi utilizada aqui a microscopia eletrônica de varredura e a espectroscopia de raio-x por dispersão de energia, o MEV e o EDS, respectivamente. A primeira, para comprovar se a gente tinha ali, na superfície da membrana, realmente tínhamos o catalisador. E a segunda, para comprovar se a gente tinha o cobre, já que o cobre era justamente o metal presente no complexo que estava sendo utilizado aqui para esse trabalho. A espectroscopia no infravermelho, para ver basicamente quais eram as vibrações que tínhamos e se tínhamos ali um deslocamento, comprovando que se havia ou não a impregnação desse material na membrana. E por último aqui, o ângulo de contato também foi utilizado para termos ideias ali sobre a hidrofilicidade e a hidrofobicidade das membranas, se aumentava ou se diminuía. Com relação à água de produção sintética utilizada nos ensaios, aqui na figura 13, a gente tem ali mostrando como é que era esse preparo dessa água de produção sintética. Inicialmente, tínhamos água deionizada numa temperatura de 50 graus Celsius, que foi aquecida ali utilizando uma chapa. Posteriormente, a adição de cloreto de sódio, que posteriormente também tínhamos a adição ali de óleo e posteriormente uma outra mistura a essa temperatura de 50 graus Celsius, agitando utilizando o Ultraturrax T25 digital a 20.000 RPM de rotação por 15 minutos. Essa era a composição da água de produção sintética. Sempre aqui por volta de teor de óleos graxes, sem mais ou menos 5 mg por litro, e sal aqui nessa composição. Com relação à condução geral desses experimentos, a água de produção sintética ela era adicionada em um Erlenmeyer. Esse pH, o pH que foi utilizado em todos os experimentos, estava aqui na faixa de 5,5 a 5,8. Posteriormente, era adicionado aí o catalisador, que era agitado utilizando o sistema aqui de agitação, a 200 RPM, cerca de 20 graus Celsius, e uma agitação por 5 minutos. Posteriormente, era adicionado o peróxido de hidrogênio, quando então tínhamos o início aí dessa reação. Esses experimentos eles respeitaram aqui um DCC, que era um planejamento do tipo de delineamento composto central, sendo utilizado o DESICE, que é um site para fazer esse tratamento, e um nível de confiança ali de 95%, um alfa de 0,05 de grau de confiança desse processo. Os experimentos foram 12, e esses foram os valores de cada um dos fatores que foram utilizados. No planejamento de experimentos, a gente vai ter um fator mínimo, que vai ser representado por -1, um fator máximo, que vai ser representado por +1, e um médio aqui, que vai ser representado por 0. Tanto para esse fator aqui, que era o peróxido de hidrogênio, essa variável peróxido de hidrogênio, quanto para a variável o catalisador. E a resposta que estávamos esperando eram justamente a remoção da DQO solúvel, uma vez que, imaginando que iríamos empregar isso depositado em uma membrana, a membrana já ia ser suficiente para remover os óleos graxos. Então, já fizemos os experimentos voltados para a remoção de DQO solúvel. Com relação à condução utilizando o processo de membranas, uma solução aqui da água de produção com a composição já mostrada anteriormente, fazíamos a adição ali de peróxido de hidrogênio até essa concentração, era adicionado aqui a essa mangueira desse sistema. Posteriormente, começávamos o processo com a membrana sendo
adicionada aqui a esse processo, a esse compartimento. Essa membrana ela tinha 3 composições diferentes, a depender da massa de catalisador que estava sendo utilizada. Esses valores se referem à massa de catalisador sobre a área de membrana. E essa operação ocorreu ali a 1 bar, 20 graus Celsius. Com relação aos resultados, a gente tem aqui um resumo da caracterização do catalisador. Dentre as informações importantes do infravermelho, a gente tem aqui que essa deformação angular da hidroxila de fenol, ela sumiu, ela tinha no ligande, mas ela passou a não ter no complexo, que sugere ali a coordenação do oxigênio com cobre na estrutura desse complexo. As transições eletrônicas, conseguimos observar aqui essa transição DD em 620 nanômetros. A condutividade molar, que é uma condutividade baixa, indica aqui que esse composto de coordenação ele seja um composto neutro. Já o ponto de fusão, bem definido, indica uma alta pureza. Com relação aqui ao DRX, a gente tem aqui vários picos bem finos, assim, antes do ângulo 2θ menor que 10. E por serem finos e intensos, a gente tem um indicativo aqui de que esse material ele tem uma alta cristalinidade. Vale ressaltar que essa caracterização está de acordo com a literatura, principalmente ali com o trabalho que foi publicado pelo grupo de pesquisa. Com relação à caracterização das membranas, comparando aqui uma membrana, a permeância de uma membrana de PVDF comercial e uma de PVDF contendo ali o catalisador. A gente teve uma diminuição aqui, um aumento, na verdade, de 25% dessa permeância, que pode indicar que tivemos ali uma maior hidrofilicidade, aumentamos a hidrofilicidade ali daquele sistema. Já com relação aqui aos espectros no infravermelho da membrana comercial e modificada com o catalisador, destaquei aqui para vocês essas três faixas de pico, onde a primeira, que estão presentes tanto ali no PVDF quanto no PVDF modificado. O PVDF seria a membrana modificada tanto pelo PDA quanto pelo catalisador e o PDA. Foi destacado aqui esse alongamento aqui da ligação CC, está presente nos 3, aqui por volta de 3.100, volta de 3.000, mais ou menos. O alongamento aqui dessa ligação é CF2, que é característico do PVDF, e também aqui da ligação CH por volta de 885 nanômetros. A adição de PDA conseguiu fazer o aparecimento aqui de um pico por volta de 1730. Esse pico por volta de 1730 foi atribuído aqui à carbonila, ao grupo funcional carbonila, ao alongamento do grupo funcional carbonila, que é característico também para o PDA. Já a modificação com catalisador fez surgir aqui em 1630 um outro pico. Esse pico é correspondente aqui a um grupo imina, que já é presente em bases de chifre, é característico de bases de chifre, que é o caso aqui desse catalisador também. Quanto ao MEV e ao EDS, o MEV da membrana modificada mostrou a aglomeração aqui do catalisador na superfície da membrana. Já o EDS ele serviu para confirmarmos os elementos que temos ali presentes e conseguimos comprovar ali a presença do cobre, tanto aqui aqui por volta de 1 kV, quanto aqui em 8 kV. Então, conseguimos comprovar. Então, sugerimos que o cobre está ali naquela membrana e está ali na forma de composto de coordenação. Com relação ao ângulo de contato, percebemos que temos um aumento do ângulo de contato conforme ali aumentamos a massa de catalisador. Nesse caso, a comparação foi feita utilizando as membranas com massas diferentes de catalisador, seria M1, M5 e M10. Isso mostra que, na verdade, a adição ali daquele composto de coordenação, ela pode aumentar a hidrofluidicidade da membrana, que não é o que, de início, a gente espera. Com relação à degradação de compostos orgânicos da água de produção pelo catalisador em solução, fizemos esses ensaios e esses aqui foram os resultados. Foram obtidos ali nos experimentos 1 e 7, por volta aqui de 100% de remoção dessa DQO solúvel. Ressalta-se que nesses experimentos foi utilizada a menor concentração ali de cobre para realizar esses ensaios. Aqui na figura 21, a gente tem a interação dessas concentrações de catalisador e peróxido em cada nível estudado. E conseguimos observar que o catalisador, em suas menores concentrações, sendo que ele foi estudado, ele removeu ali por volta de 100% ali de DQO solúvel.
Agrupando esses experimentos aqui em 3 grupos, conforme a concentração de peróxido, a gente tem aqui que os menores estão sendo representados aqui em vermelho, os menos nos fatores -1 aqui. Tivemos ali um aumento dessa remoção conforme a gente diminuía a concentração de cobre, por exemplo. Já nas médias, 5, 7 e 8 estão sendo representados aqui em amarelo, esteve a mesma coisa. E aqui o preto que está sendo representado são os maiores, 3, 4 e 10. A conclusão foi que, conforme a gente tem uma diminuição da relação peróxido-catalisador, a gente pode ter aqui um aumento ali nas reações de sequestro de radical hidroxila, especialmente porque tivemos ali uma diminuição nessa remoção de DQO solúvel. Com relação aos ensaios de desempenho das membranas, foram feitos utilizando aqui tanto a membrana M1 quanto a membrana M5. Essas membranas, em 30, 60 e 90 minutos, foram estudadas. Nesse caso aqui, elas foram ativadas por peróxido de hidrogênio. Tanto que foram investigadas a remoção de DQO solúvel, a remoção de óleos graxos e a remoção de turbidez. E o que foi perceptível já de início é que a turbidez foi indiferente para cada uma das condições que foram estudadas. No entanto, e a DQO também, quando ativadas ali com peróxido de hidrogênio, foi bastante próximo. Já o aumento da massa de catalisador teve uma menor remoção aqui de óleos e graxas. E aí, fizemos aqui um destaque para a melhor condição, que seria justamente utilizando uma membrana com a menor concentração de catalisador estudada, sendo ativada aqui por peróxido de hidrogênio em 60 minutos. Uma comparação do catalisador em solução com o catalisador depositado na membrana dá uma indicação para a gente de que provavelmente esteve ali uma perda desse catalisador para o meio, já que esse catalisador ele é um catalisador que tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica, e indo isso aí para o permeado, a gente pode ter um aumento ali naquela DQO. A remoção da DQO solúvel não é a melhor condição. Ficou aqui por volta de 60%, dos óleos graxos por volta de 86%, e da turbidez por volta de 97%, como é possível observar aqui nos destaques que foram feitos em vermelho. Então, as conclusões parciais dessa proposta de tese. A gente tem que esse composto de coordenação que foi escolhido, ele foi sintetizado e caracterizado, ele foi aplicado com catalisador na reação de Fenton-Like inicialmente, na ausência de luz e pH natural, tendo eficiência ali por volta de 100% nas melhores condições. Posteriormente, ele foi suportado em uma membrana de PVDF. Essas membranas que foram suportadas com esse catalisador tiveram ali um aumento na permeância hidráulica de cerca de 25%. A membrana com menor massa de catalisador levou a um leve aumento ali da sua hidrofilicidade. No entanto, conforme foi aumentando ali a massa de catalisador, tivemos um aumento da hidrofobicidade dessa membrana, já que o ângulo de contato aumentou. E a melhor condição, como eu já falei para vocês, foi a M1. Seria a membrana com a menor quantidade de catalisador, ativada com peróxido de hidrogênio aos 60 minutos de reação. E essas remoções foram por volta de 55,62% para DQO, 85,42% para óleos graxos e 96,91% ali para turbidez. Nisso, a gente tem a proposta de tese, que os objetivos, como já adiantei, são aqui a síntese de compostos de coordenação para aplicação no tratamento de água de produção. E o segundo objetivo, que acaba sendo o mais importante aqui, seria o desenvolvimento de membranas catalíticas decoradas com esses compostos de coordenação para o tratamento ali de água de produção, o que vai incluir ali membrana com melhores fluxos, por exemplo, e mais estáveis, e possivelmente que dê para fazer ali um reuso com ela também. Contribuições e elementos de inovação deste trabalho. Tivemos ali recentemente a submissão de artigo de revisão à revista SPR, tem um JCR de 5,8. A gente tem aqui que entre as motivações, poucos estudos foram feitos envolvendo ali catálise ou fotocatálise com membranas catalíticas que possuem ali uma dupla função, tanto da remoção desse tipo de sistema, da remoção dos óleos graxos, quanto ali a decomposição, a degradação da matéria orgânica ali presente no sistema. Eu observei também que a utilização de óxidos metálicos e MOFs dos mais variados tipos tem crescido, especialmente os que utilizam zinco. MOF seriam as estruturas de metal orgânicas que são utilizadas aqui nesse tipo de aplicação, podem ser utilizadas também. Mas, apesar disso, apenas os complexos de ferro têm sido explorados de maneira vaga, tendo aí bastante espaço ali para o outcrop. A área de membranas, nesse caso, contemos ali compostos de coordenação
com capacidade de separação e degradação, ela é considerada ali uma área emergente por conta disso. Entre as etapas envolvidas nesse trabalho, temos aqui a síntese de compostos de coordenação, que já foi feito, a obtenção de membranas contendo complexo, que nesse caso aqui, as avaliações foram feitas em termos de DQO e OIG, principalmente, mas as caracterizações, que além das caracterizações que foram feitas, ficou faltando ali uma caracterização em termos do permeado, da corrente de permeado, para sabermos ali se temos ali uma perda desse catalisador desse sistema, se tem um desprendimento dele da membrana. A avaliação desse mecanismo, o que eu pretendo fazer, utilizando justamente uma condição base que já foi utilizada, que eu já conheço, posteriormente adicionando ali algum sequestrante, do tipo, por exemplo, tecbutanol, ou metanol, que são possíveis aqui, eles acabam sequestrando radicais hidroxila, que são importantes para esse tipo de processo, geralmente. Além deles, também existem outros sequestrantes que podem ser utilizados, a depender de qual é o radical reativo que tem ali no processo. Estudos de reuso, que seria reutilizar essas membranas após um reuso inicial. Os estudos de estabilidade das membranas. Nesse caso, a gente pensa em membranas que vão ter a mesma idade, vamos dizer assim, a mesma caracterização inicial, foram armazenadas e ao longo do tempo sendo utilizadas. Como é que seria isso? Fiz um uso inicial da membrana, tem um monte de outras membranas com a mesma caracterização. Em um mês, vou testar outra membrana, em 2 meses, a mesma coisa e assim sucessivamente. E por último, que seria um objetivo extra dessa tese, seria justamente suportar o complexo em outras matrizes. Entre as matrizes, eu pensei em matrizes inorgânicas e matrizes orgânicas. Entre as matrizes inorgânicas, carvão ativado, zeólitas, sílica, são 3 opções. Carvão ativado, eu acabei já fazendo alguma coisa com relação a carvão ativado. Com relação às orgânicas, foi pensado em fazer utilizando quitosana, e existem alguns outros biopolímeros que podem ser utilizados como teste, como, por exemplo, a agarose. É uma possibilidade. Esse aqui era um objetivo extra, porém tivemos aqui alguns atrasos em aquisição de material, eu acabei iniciando ele antes. E aí eu tenho um cronograma sendo apresentado para vocês, onde previ aqui a realização das disciplinas nos 2 primeiros semestres, o que foi feito em um. A revisão bibliográfica, que seria contínua, e está sendo feita, foi feita e vai continuar sendo feita, vai ser modificada em algum momento. A aquisição de material estava prevista aqui no 3º e 4º semestres, mas acabamos tendo aqui um atraso nessa aquisição de materiais. A síntese dos complexos, que ocorreu entre o 2º e o 3º semestre. A obtenção de membranas contendo complexo seria aqui entre o 4º e o 7º semestres, e já está sendo feita. Escrita e defesa da qualificação, que acabou indo aqui até o 5º semestre. A avaliação do mecanismo está prevista aqui para o 5º e 6º semestres. Reuso da membrana, 6º e 7º semestres, ou mesmo indo até o final do doutorado. A estabilidade aqui é o armazenamento, a mesma coisa. Suportar o complexo e outras matrizes. Eu pretendia fazer isso no 6º e 7º semestres, no entanto, acabei adiantando esse objetivo, fazendo aqui entre o 4º e 5º semestres. E escrita de artigos e participação de eventos, que eu pretendia aqui já no final, no entanto, acabei participando desde o 3º semestre de alguns eventos e também fazendo escrita ali de artigos. E a defesa de tese, prevista aqui para o 8º semestre, continua sendo prevista. E aí, dito isso, termino aqui a exposição do meu trabalho, minha proposta de tese, agradecendo principalmente aqui a NP e a FINEP, pelo auxílio financeiro, a EPQB, a Escola de Química, pelo suporte acadêmico, o Labitare, o Grupo de Síntese de Biomiméticos, e o PAN, por todo o suporte aqui a essa pesquisa. E também aos meus colegas que estão aqui presentes, e a banca, pela avaliação. Muito obrigado.